Presidente da Associação Gaúcha de Startups, da AGS, e hoje eu vou estar aqui mediando esse painel sobre Venture Capital. E a gente tem hoje a presença do Augusto Fleck, da BM Machine, e da Laís Ribeiro, do Amor é Simples. Esse evento ele só está sendo possível a realização porque a gente tem aí o apoio do pessoal do Taquari Valley e da comunidade RS, além do pessoal do Vibe, da Stars e do Sebrae X. Espero não ter esquecido ninguém, né? Já fica a dica que esse primeiro evento ele é um evento voltado para as startups. Então, a gente vai falar um pouco sobre investimentos, mas mais pela ótica da startup que recebe o investimento. E a gente vai ter em fevereiro, depois eu trago de novo essa lembrança, mas a gente vai ter também um evento falando um pouco mais do ponto de vista do investidor. Bom, gente, Venture Capital, tá? Para quem não conhece, é o que a gente chama de capital de risco. Normalmente, esse tipo de capital, o que acontece? Ele é um capital investido em empresas que têm um grande potencial, mas que no momento eles não têm assim, um grande desenvolvimento, não são uma grande empresa. Normalmente, a gente está associando isso a startups, em função da questão da escala, né? Não só da questão de inovação, de tecnologia, mas muito em relação à escala também. A gente começa com algo pequeno, algo que está sendo desenvolvido, e aí ele passa a ter um pouco mais de atratividade, e aí entra o pessoal, né, tentando fazer um investimento nas startups. Esse investimento ele pode começar lá no investimento anjo, passando por um seed, por uma série A, série B, C, quantas letras couberem do alfabeto, até essa empresa chegar ao IPO, né, levando a bolsa de valores. Muitas vezes acaba que a empresa não chega no IPO, ela acaba fazendo uma fusão com alguma outra empresa, mas esses investimentos eles são importantes para que a empresa cresça muito em pouco tempo. O que a gente tem que levar em consideração? É legal, mas também tem os seus riscos, tá? A gente leva em consideração que é bom porque ganha tempo quando a gente recebe investimento, então a gente consegue fazer muito mais rápido aquilo que se demoraria com investimento próprio, esperando trazer receita da própria empresa. Em compensação, tu está cedendo uma parte do teu capital, da tua empresa, para pessoas que não vão estar na operação. E aí, o que acontece? As pessoas passam a ser tuas sócias, né? Às vezes no momento direto, às vezes indireto, e você vai ter que conviver com eles. Então, é uma relação que ela deve ser muito bem pensada antes da gente começar. Então, muito em função disso, ela é muito estratégica. A gente fala muito da questão do smart money, principalmente nas primeiras rodadas de investimento. Quando a gente está falando ali de investimento anjo e seed, são valores que não são muito altos, são valores abaixo de 1 milhão, e esses valores acabam pegando um percentual considerável, muitas vezes, das empresas, e é nessa hora que tem que pensar o quanto você realmente precisa daquele capital e para que ele vai ser utilizado, qual o objetivo de cada um dentro da empresa com aquele investimento, se vale a pena diluir todos os sócios fundadores. Então, para ter esse bate-papo com a gente, eu vou começar aqui chamando a Laís para contar um pouquinho da história do Amor é Simples e falar um pouquinho do ponto de vista dela sobre investimento, já que o Amor é Simples já recebeu alguns aportes. Oi, pessoal, boa noite. Está todo mundo me ouvindo bem? Eu trouxe uma apresentação, vou compartilhar a minha tela. Aí depois vou ficar sem enxergar vocês, mas se quiserem podem me interromper também. Todo mundo enxergando? Eu não estou vendo a tua tela ainda, Laís. Também não?
Aqui para mim tá parecendo como se vocês estivessem visualizando já. Alguém tá vendo a tela da Laís? Agora sim tá entrando. Tá, beleza. Agora foi. Foi? Beleza. Então tá, eu sou a Laís, sou uma das fundadoras do Amor é Simples, que nasceu como um e-commerce de vestidos de noiva. Mas vou contar um pouquinho do case para vocês e daí depois a gente vai para a parte de investimentos. Lá em 2014 não tinha ninguém oferecendo vestido de noiva simples, era tudo muito chato, preços altíssimos, não tinha flexibilidade, o próprio design dos vestidos era uma coisa muito tradicional, muitas vezes também tratamento péssimo nas lojas, aquela coisa de se não tem o corpo padrão, não tem o dinheiro, as lojas tratavam mal. Então, quando eu fui casar lá em 2014, eu me deparei com uma indústria muito chata e parada no tempo. E 1 ou 2 anos depois, minha colega de faculdade teve o mesmo problema e foi aí que a gente teve a ideia de criar o Amor é Simples. Em 2014, quando procurava vestido de noiva simples no Google, não tinha ninguém oferecendo, não tinha nenhum e-commerce, não tinha nenhuma marca oferecendo, nem mesmo assim, vestido branco, nada, não existia. Mas a gente foi lá para o Google Trends, que é uma ferramenta que mostra aí as tendências de busca né, do usuário, e a gente via uma crescente por essa expressão, né? Então a gente decidiu criar, já que ninguém tinha nada parecido com isso para oferecer, a gente decidiu criar. Então a nossa solução foi quebrar todas aquelas barreiras que a gente identificou lá no início. Hoje a gente não é mais só um e-commerce, a gente se diz uma marca digital, nativa e vertical, que é um conceito também bem novo. A gente oferece vestidos de noiva simples, leves, fluidos, com preços muito mais competitivos. Desde o início a gente sempre falou em propósito, um discurso de marca, assim, que acabou causando uma identificação imediata com as noivas, porque todas se sentiam da mesma forma. Tem um atendimento próximo e transparente, e também esses contratos de aluguel super amarrados e devagares, a gente quis fazer o contrário, nossa entrega hoje, no máximo em 2 meses e meio, a noiva recebe o vestido em casa, se for um customizado, porque se for um vestido padrão, em 3 dias a gente despacha. Então, nosso modelo de negócio é uma produção própria, mão de obra local, muito ainda sob demanda, então o que ela vê no site, ela compra e só depois a gente vai produzir, mas a gente foi colocando pronta entrega naqueles vestidos que são mais comerciais, que a gente sabe que vendem super bem. Então hoje é meio híbrido assim, mas como tem também os customizados, a maioria é sob demanda. A gente começou vendendo online e também temos um showroom aqui em Porto Alegre. E começamos a fazer em 2018 lojas temporárias nas principais capitais do Brasil. Depois também vou contar um pouquinho desse projeto. Então, além dos produtos, a gente vende o serviço de customização, que são pequenas alterações na modelagem do vestido que a noiva pode fazer. Em 2017, a gente também comprou um dos maiores blogs de casamento do Brasil, que é o Casando Sem Grana. Foi por acaso, a gente não estava buscando isso, mas a blogueira na época estava querendo fazer outra coisa da vida e ela disse que só acreditava na gente, no nosso propósito. Então a gente achou que era uma boa oportunidade de também adquirir leads através desse blog. Então, desde 2017, a gente opera o Casando Sem Grana, mas não é todo mundo que sabe que nós somos donos das duas marcas. Porque o Casando, ele tem um conteúdo separado mesmo, ele não fica falando só de vestido de noiva, ele fala de tudo sobre casamento. Agora já até passou, já tem 172 mil seguidores no Instagram, mais de 10 milhões de visualizações no Pinterest por mês. E é um blog que também tem em torno de 30 mil page views mês e quase 500 mil fãs no Facebook. Então, ele é muito importante para a nossa estratégia de aquisição de cliente mesmo. E o Amor é Simples visita essas lojas temporárias que a gente começou a fazer em 2018, porque até 2017 éramos só um e-commerce. Em 2018, a gente abriu o showroom de Porto Alegre e entendeu que, putz, se funciona em Porto Alegre, por que não funcionaria em outras capitais? Então, desde 2018, além de Porto Alegre, a gente começou a viajar ao Brasil com mais ou menos essa estrutura que vocês estão vendo na foto aqui, espelho, provador, arara e os vestidos. As noivas vão até lá, a gente avisa tudo por
pelas redes, principalmente, e régua de e-mail marketing, elas vão até lá e experimentam e podem encomendar o vestido na hora, podem comprar no site depois, tanto faz. Esse é um projeto que a gente gosta muito, porque ele tem muito a ver com branding, porque a gente chega mais próximo da cliente, mas ele também tem muito a ver com performance, porque ele alavanca as vendas no site depois e ele faz dinheiro na hora também. Então, para a gente é um projeto bem completo e sentimos muita falta dele agora ao longo da pandemia, né? Então, hoje a nossa estratégia é omnichannel. A noiva nos conhece principalmente pelo Google, Instagram ou o blog Casando Sem Grana. Ela pode comprar online e receber em casa, ou ela pode experimentar offline e comprar online, ou pode comprar no local. Então, de qualquer forma, ela vai ter acesso a esse vestido, vai chegar na casa dela, enfim. Esses números aqui, estamos aí aguardando o IBGE para ver o que vai acontecer agora nesse pós-pandemia. Mas antes da pandemia, o mercado de casamentos movimentava em torno de 18 bilhões por ano e pelo menos 1,2 bilhão em vestidos de noiva. Tem o IBGE, segundo o IBGE, o registro civil, né? Mais de 1 milhão de casamentos por ano, sendo que a geração que mais casa é a geração Y, de 25 a 29 anos, que a gente entende que era justamente essa geração que não estava sendo olhada quando a gente lançou o Amor é Simples. Era uma geração já um pouco mais desapegada, não queria pagar muito dinheiro, não queria usar um vestidão, fazer um casamentão. Então, foi aí que a gente entendeu que a nossa necessidade pessoal podia se transformar numa oportunidade de negócio, né? Então, depois desses quase 8 anos aí, a gente fala que o Amor é Simples revolucionou tanto em estilo, porque a gente vende vestidos com um design muito mais moderno, né? Tanto quanto em canal de venda, porque depois do Amor é Simples Visita, a gente também fez agora na pandemia o primeiro live commerce de vestido de noiva do Brasil. Então, a gente está sempre inovando em relação ao canal de venda. E também em propósito, porque a gente não deixa de falar sobre empoderamento feminino, sobre respeitar a mão de obra brasileira, a mão de obra das costureiras, de toda a cadeia de moda, que é um dos grandes problemas da moda em geral, e também os próprios vestidos comprados na internet hoje, assim, são da China, então a gente também reforça muito nosso propósito para mostrar que somos o oposto disso, né? A gente tem alguns cases aí que eu acho que para quem está buscando investimento ou pensa sobre isso, acho que é interessante sempre lembrar que chegar na mídia é uma forma de também chegar no investidor. Então, a gente fez um vestido, uma réplica do vestido da Meghan Markle em 3 dias. Ela casou no sábado. Na terça de noite, a gente estava na capa do UOL com um vestido de R$ 1.500. A gente fez uma ação com os bilhetes das costureiras dentro das caixas, fazendo uma alusão aos bilhetes de socorro dos vestidos da China. A gente fez bilhetes do bem das costureiras, agradecendo pelas noivas terem escolhido uma marca brasileira. Também teve um vestido roubado que a gente foi entregar pessoalmente. Enfim, várias vezes a gente conseguiu chegar na mídia para fazer do Amor é Simples uma love mark, porque isso é muito importante também lá depois na hora de captar, né? O custo de aquisição do cliente, isso faz toda a diferença. E aqui eu acho que é a tela mais importante sobre investimento, que foi essa é meio que a nossa jornada, assim. A gente começou ali em 2014 e 15, bem protótipo mesmo. As sócias trabalhavam em outro lugar. O Amor é Simples era um projeto assim paralelo mesmo nas nossas vidas, até meio de 2015. E a gente começou com R$ 10 mil. Basicamente, colocamos uma coleção super simples no ar, com um site que custava R$ 9,90. A primeira coleção não vendeu bem, mas todo mundo se identificou muito com o nosso discurso. Então, a gente entendeu que o produto não estava bom, mas o nicho estava se comprovando como uma boa oportunidade. Então, depois de rodar esse 1 ano e pouco, assim, bem protótipo mesmo, em 2016, a gente conseguiu o nosso primeiro investimento, que foi com a aceleradora Venture. Na época, foram R$ 80 mil.
Aí já pensando em mudar de site, fazer uma coleção melhor, investir em marketing digital. Em 2017 a gente comprou o Casando, então, e lá no final de 2017 a gente conseguiu um segundo aporte, que foi com o investimento anjo, de um casal de São Paulo, que é a Camila Costa e o Renato Mendes. O Renato era head de marketing da Netshoes, a Camila também CEO de agência de publicidade. Os dois, a gente entendeu que além do dinheiro, eles também tinham muito conhecimento para nos entregar. E aí, a partir então desse investimento deles no final de 2017, foi que em 2018 nós fizemos então o showroom em Porto Alegre em março, e a partir de maio de 2018 a gente começou a fazer essas lojas temporárias. Então foi aí em 2018 que a gente vendeu 1 milhão em um ano. E em 2019 a gente fez o mesmo 1 milhão. Aí a gente entendeu que não dava mais para a gente crescer sozinha. Tudo que a gente tinha conseguido fazer com os 80 mil lá da Venture, os 80 mil da Camila e do Renato, não era mais possível conseguir crescer sozinhos. Então, a gente quis fazer uma captação daí bem mais robusta. Captamos 650 mil na CapTable, que é uma plataforma de crowdfunding. Então, qualquer pessoa com a partir de R$ 1.000 pode investir na startup, num modelo de contrato mais ou menos parecido com os anteriores. E aí foi muito legal, porque a gente levantou em 15 dias. Na época, isso foi recorde na plataforma. Hoje já teve gente que captou em um dia na CapTable. Mas lá naquela época, a base da CapTable também não era tão grande e a gente conseguiu trazer uma base engajada de clientes que se tornaram investidoras. Então, inclusive, até hoje, nós somos a startup que mais trouxe muito para investir. E aí, com esses 650 mil, íamos crescer de fato. Nossa ideia era fazer muito mais lojas temporárias do que tínhamos feito. E também muito mais marketing e tudo mais, né? E aí veio a pandemia, todos os planos mudaram, mas esses foram nossos três momentos, assim, de investimento. Agora, a gente acredita que as pessoas vão seguir casando e que as cerimônias ao ar livre vão ser ainda mais tendência, que tem tudo a ver com os nossos vestidos. Teremos menos concorrência, porque as marcas pequenas e as lojas de noiva em geral muitas fecharam durante a pandemia. Então, a gente acredita que o Amor é Simples tem uma oportunidade ainda maior de assumir a liderança nesse mercado, que é bilionário. Então, estamos aí nos preparando para as próximas captações. Se vocês quiserem saber mais sobre o Amor é Simples, a gente tem uma news que manda uma vez por mês, se chama O Amor é Business. E aí vocês podem escanear esse código aqui, ou depois podem me pedir o link que eu coloco no chat. E daí vocês recebem mais informações sobre o nosso negócio uma vez por mês no e-mail de vocês. Show, Laís. Eu já estava aqui cheia de perguntas, mas eu vou segurar para fazer as perguntas para ti. Eu vou deixar primeiro o Augusto se apresentar, falar um pouquinho, então, da BI Machine, né, que acho que muita gente já conhece também. E aí depois a gente vai partir para algumas perguntas, mas já estou com várias curiosidades aqui para perguntar sobre o Amor é Simples. Augusto, por favor. Show de bola. Boa noite, pessoal, tudo bem? Alguns eu já conheço e já tive a oportunidade de estar em algum evento. Para quem eu não conheço aí, uma boa noite, prazerzão aí estar podendo falar com vocês. Eu não vou ser tão detalhista quanto a Laís, que trouxe a apresentação, né, tudo bonitinho, né? Eu vou falar mais um pouquinho da BI Machine e também um pouco da nossa trajetória até aqui. E aí depois a gente vai batendo um papo em conjunto. Pessoal, então, eu sou co-founder da BI Machine. A BI Machine é uma plataforma analítica para negócios B2B, né? Então, ao contrário da Laís aí, que é um produto B2C, a gente desenvolve uma plataforma para análise de dados para ajudar as empresas a uma melhor tomada de decisão. A gente hoje é a maior plataforma brasileira e da América Latina que trabalha com desenvolvimento próprio nessa área de análise de dados. E falar um pouquinho da nossa jornada, né? E aí
como representante de uma startup, não, de uma scale-up que é bootstrap, né? Bootstrap é um termo que a gente usa aí, vamos começar a falar um pouco dos termos, né? Vamos traduzir um pouco, né? Traduz, por favor. O Bootstrap é uma startup, é uma scale-up que ainda não buscou investimento externo, né? Ela ainda se financia com as próprias fontes, né? Então, e vou falar um pouquinho por que a gente escolheu esse caminho, né? E por que a gente ainda não foi para o mercado de captação. E aí, fala um pouquinho diretamente de quais foram as nossas escolhas, e nem sempre um único caminho, existe um único caminho para a gente buscar isso. A BI Machine, ela nasceu de uma outra empresa, né? Em 2006, dentro da Tecnovates, aqui na Jado, foi fundada uma empresa chamada Sol7, que era uma empresa que aplicava serviços de análise de dados usando plataformas de terceiros, usando software de terceiros. Então, na época, a gente usava vários softwares de mercado, ClickView, análise server da Microsoft, ClickView, MicroStrategy, Tableau, ou seja, a gente usava softwares de terceiro para fazer e montar análise de dados dentro das empresas, né? Empresas de médio e grande porte. Esse é o trabalho da Sol7. E em 2012, depois que o meu sócio Douglas foi para uma feira de tecnologia na BITS, na Alemanha, na CeBIT, desculpa, na Alemanha, em Hannover, ele veio com a ideia. 2012 foi onde começou aquele giro, onde vários softwares de B2C, de B2B estavam sendo migrados para a nuvem, né, que hoje é um termo mais comum, mas estavam sendo migrados para a web, né, tudo estava sendo acessado na nuvem, e-mail estava sendo disponibilizado em formato de serviço, softwares de gestão estavam sendo disponibilizados a nível de serviço, e o Douglas, quando fez essa visita na Alemanha, ele percebeu que essa malha do mercado de análise de dados também obrigatoriamente precisaria migrar as suas plataformas para a nuvem. E naquela época, 2011 para 2012, todas as plataformas que existiam eram plataformas desenvolvidas há 15, 20 anos atrás. E eles também teriam que reescrever os seus produtos. E aí a gente achou uma oportunidade, ok, se todo mundo vai ter que partir do zero, por que a gente não pode também desenvolver a nossa plataforma já pensada, já com o olhar da nuvem? Nós teríamos uma vantagem sobre os outros que teriam que reescrever as suas plataformas ou adaptar as suas plataformas. A gente, então, viu a oportunidade de escrever uma plataforma do zero, focada para esse mercado de service, né, de nuvem, né, de tudo na web, tudo online, e aí daqui a pouco conseguir pegar um lugar aí ao sol nessa área de análise de dados, que é uma área muito concorrida e com players muito grandes a nível mundial. Então, naquela época, a gente, dentro da Sol7, montou uma célula com o intuito de desenvolver esse MVP, de desenvolver esse produto, para a gente daqui a pouco fazer uma conversão e depois de 1, 2 anos começar a usar o nosso produto e não o produto de terceiros. E, né, depois de muita competência do time, a gente, por volta de 2014, a gente conseguiu desenvolver um MVP, colocar em alguns clientes um MVP, e aí nasceu a BI Machine como produto de uma empresa chamada Sol7, e ao decorrer do tempo, esse produto ficou tão grande, deu tão certo, que o produto, né, a cria, né, absorveu o criador, né, o nome BI Machine, a marca BI Machine ficou maior do que a marca Sol7. Então a gente, em algum momento dessa nossa trajetória, a gente resolveu consolidar como marca, como empresa, a BI Machine, paramos de usar ferramentas de terceiro e começamos a focar no nosso produto, né, e aí hoje, né, a gente é uma empresa com atuação em todo o mercado brasileiro, América Latina, alguns países da Europa, Portugal e Espanha, a gente já tem parceiros, 7 países da América Latina também estão usando nosso produto, mais de 15 mil usuários do B2B usando também a nossa plataforma, e tudo ainda bootstrap, né? Então, aí vem aquela questão, né? O porquê que a gente escolheu essa jornada. Eu não sei, Justo, tu quer que eu já emende falando, né, dessa questão, ou tu quer voltar para a Laís
Não, conta um pouquinho por que vocês escolheram, porque ela contou a trajetória, né? Então a trajetória de vocês faz parte. Legal. Então, assim, né, pessoal, na realidade não existe o certo, não existe o errado, não existe o melhor caminho e o pior caminho, né? Existe a característica do teu negócio, existe o momento do teu negócio e como esse negócio surge. Vocês puderam ver na minha fala que o nosso negócio já surgiu com uma característica diferente do da Laís, né? O nosso negócio surgiu dentro de uma empresa, então a gente não partiu do zero orçamento, né? Não foi uma ideia de duas pessoas que estavam lá e resolveram ter uma ideia sem base nenhuma e começar do zero. A gente já existia uma empresa, já existia um certo capital girando dentro dessa empresa, a gente teve a escolha de pegar parte dos nossos recursos e alocar nesse projeto e começar a desenvolver. Então essa já foi uma primeira característica que nos levou naquele momento a não buscar investimentos. E tem uma outra característica que eu ainda acho que é muito maior, né, do que essa, que é assim, né, pessoal, a gente estava em 2011 para 2012, no interior, né, falando e desenvolvendo uma empresa de tecnologia. Então, assim, o assunto de venture capital, o assunto de investimento, não era um assunto falado como é falado hoje aqui, né, a gente não tinha acesso a esse tipo de informação como a gente tem hoje. Então, assim, até talvez um dos principais motivos de a gente não buscar investimento foi porque a gente não tinha esse conhecimento e não tinha esse acesso. Venture Capital no Brasil é algo muito novo, está engatinhando, né? Onde que nos Estados Unidos é algo que financiou toda a indústria de tecnologia nos últimos 40 anos, no Brasil é algo que está aqui talvez nos últimos 10, engatinhando e ainda gerando cultura de investimentos de capital de risco. Então, naquela época, para te trabalhar com capital de risco, tu teria que estar em São Paulo, tu teria que estar talvez em Porto Alegre, ter alguns relacionamentos, e para poder ter acesso a esse tipo de recurso. E na época a gente não era a nossa realidade. Então, talvez por falta de esclarecimento e conhecimento nosso também, não permitiu que lá em 2012 a gente pudesse também olhar para o capital de risco e entender que ele era uma viabilidade de acelerar o nosso processo. Né? Então esse foi um dos pontos. E aí os anos foram passando, a gente saiu de uma ideia para o MVP, de um MVP para um produto, aquilo já começou a gerar receita, aquilo já começou a se retroalimentar, e aí quando a gente percebeu, para buscar capital não era uma coisa tão simples de se escolher a nível de estratégia, né? Então, quando a gente percebeu, não era mais viável buscar, por exemplo, um capital inicial de seed, não era mais viável, talvez, ir para um Série A, e aí para um Série A a gente teria vários parâmetros para escolher, então a gente preferiu até hoje não ir por uma busca de capital, e deu super certo. Hoje, se eu fosse montar a BI Machine hoje, e eu tenho certeza que o meu sócio também compartilha disso, a gente não pensaria duas vezes, né? A gente com certeza buscaria investimento de fora, tanto que hoje a gente está dentro de um acelerador de investimento, como também investidor, né? Então a gente acredita muito nesse modelo, e se hoje eu fosse começar do zero, buscaria com certeza investimento, e hoje nós somos uma empresa que estamos nos preparando para ir para uma linha de investimento para buscar novos níveis de crescimento, talvez uma série A, e aí estamos trabalhando os nossos indicadores e a nossa estratégia para fazer essa busca, mas não é uma coisa tão simples que a gente vai conversar agora ao decorrer do evento sobre alguma desses pilares para a gente se basear, né? Sim, e até retomando uma coisa que falou importante, lá em 2012, 2013, realmente foi, hoje a gente tem acesso, mas quanto tempo demorou, quando a gente para e pergunta, quantos investidores anjos vocês conhecem ao redor de vocês? Então, assim, não é uma coisa ainda tão naturalizada. Eu vou dizer até assim, para Porto Alegre a gente também não tem um pool tão grande de investidores. É muito maior que 2012, 2013, sim. Mas naquela época a gente tinha muito aquela visão americana. E aí eu posso falar que também, naquela época, também estava com o início da minha startup e ficar pensando assim, buscar investimento, né? Como que a gente faz? Então, acho que isso é importante também a gente entender que é o timing de cada coisa. Augusto, quando vocês começaram, os sócios na outra empresa,
vieram todos, acreditaram na ideia da BI Machine, porque vocês não tiveram um investimento financeiro, vocês não buscaram capital, mas tem todo um desgaste intelectual de tu pegar vocês eram uma spin-off de uma empresa que já faturava. Então, tu tá tirando recursos que não são diretamente financeiros, mas eles impactam, sim, no faturamento. Então, explica pra gente como é que foi. A gente, na Sol7, nós éramos entre 3 sócios, tá? Pouco tempo antes de ir lá por 2010, um dos sócios saiu, e aí na época que teve a ruptura, a gente também era os mesmos sócios, era eu e o Douglas, né? E isso que tu falou foi muito verdade, foi bem complexo, porque quando o Douglas voltou de lá e me abriu essa vontade, é aquela coisa, tu ter que cortar fontes de receita, porque na época nós éramos uma empresa 100% consultoria, e dentro de consultoria tu traduz o teu faturamento é homem-hora, né? Eu tinha lá 8 pessoas trabalhando em projetos, ganhando por hora, então a minha rentabilidade era em hora. E aí ele chega e diz o seguinte, a partir de hoje nós vamos tirar 3 pessoas, isolar isso numa spin-off, criar um squad lá, essas pessoas não vão gerar faturamento por 1 ano, 2 anos, e pelo contrário, elas vão diminuir o nosso faturamento e eu vou ter que ainda que tá mantendo esse time. Então, na época foi bem complexo essa decisão e te confesso que eu era uma das pessoas que mais resistente a isso, né? E disse, cara, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai viabilizar isso? Aí chegou um momento que, ok, né? Gostei da ideia, comprei a ideia, confio na ideia, né? E aí é tu virar a chave. Na época, um sócio foi para essa squad, né? O Douglas foi cuidar dessa... Na época a gente apelidou de Ilha da Fantasia, né? Que foi montar esse MVP, e eu fiquei no background, continuando a parte de serviço e consultoria para poder manter a coisa rodando, né? Então, é uma decisão bem complexa, os sócios têm que estar muito alinhados com o propósito, né? Porque senão vai chegar momentos que tu vai cansar e que tu não vai poder continuar, e deu certo muito pelo alinhamento de propósito. Mas sim, é complexo, o recurso é limitado, né? Então, assim, hoje para mim é muito claro que se eu tivesse um capital externo rodando com todas as características saudáveis de um capital externo rodando, a gente poderia estar, né, num outro patamar de empresa. Mas aí é aquela coisa, né? Tu tá agora com uma cabeça, com um aprendizado, né, com acessos que tu não tinha em 2011 para 2012, então não tem como a gente pensar diferente naquela época, né? E, Laís, vocês receberam 3 aportes, tá? Quando vocês receberam esses aportes, toda vez que a gente faz levantamento, pede aporte para algum lugar, a gente cria um plano de metas para onde esse valor vai ser investido, até para poder conseguir com que o investidor aporte o valor. Vocês conseguiram cumprir o plano de metas? Que problemas vocês tiveram ao receber o valor? Porque, assim, captar o dinheiro, às vezes, não é o mais difícil. O mais difícil é aquilo que tu não espera e acontece no meio do caminho, que envolve aquela meta inicial com os investidores e que acaba não sendo exatamente aquela linha reta que a gente traça no início. Sim. Acho que nas 2 primeiras captações foi bem tranquilo, assim, de cumprir mais ou menos o que estava planejado, porque, primeiro, não era tanto dinheiro, e na época a gente ainda estava muito naquela fase de melhorar o produto, então ia boa parte para fazer coleção nova, fotos boas e marketing, basicamente. Um pouco de tecnologia, claro, quando a gente trocou de plataforma. Agora, obviamente, onde a gente não cumpriu praticamente nada do que foi planejado foi no final de 2019, que a gente captou via crowdfunding, e aí nossa ideia estava toda baseada no Omnichannel, que era fazer lojas temporárias em todo o Brasil, simultâneas, inclusive, e aí, claro, que a gente não conseguiu cumprir, e tudo precisou ser replanejado, assim, a gente tinha uma loja temporária marcada. Nossa primeira loja temporária acho que era dia 20 de março de 2020, no Rio. E aí foi aquele caos, porque a gente se estocou, lançou coleção, fez muito estoque, porque era a primeira vez que a gente tinha caixa para fazer estoque para vender pronta entrega. E aí tudo mudou. Mas nas outras foi relativamente simples, assim.
E principalmente na segunda captação ali, que foi investimento anjo, a gente tinha muita certeza do que a gente precisava fazer. Porque todo mundo gostava do Amor é Simples, todo mundo amava no online, mas a conversão não era tão boa porque faltava um braço off. E aqui em Porto Alegre a gente tinha testado numa sala muito micro, assim. As noivas queriam ir lá e a gente dizia, mas não tem mostruário aqui, a gente tem o vestido P que a gente fotografa na modelo, tá, mas eu quero ir lá ver igual. Aí a gente começou a entender que as pessoas precisavam muito disso, ou parte das clientes. Então, quando nós pedimos essa segunda rodada, era já focado em ter um showroom em Porto Alegre, e deu tão certo que a gente ainda inventou as lojas temporárias depois. Só o terceiro que eu acho que foi o mais desesperador de todos, mas acho que todo mundo teve que replanejar tudo, né? Então, a pandemia pediu isso da gente, né? Um momento de reinvenção. Você disse que foi pela CapTable que vocês fizeram esse levantamento de 650 mil. Para quem não sabe, a CapTable ela pega pessoas físicas para poderem investir em negócios, diminuindo também a questão do risco. Quantos investidores vieram para levantar esses 650 mil? foram 253 investidores, mas a gente tinha aí pelo menos uns 6 ou 7 com um ticket maior. Então, na primeira noite, o Amor é Simples já tinha captado mais de 100 mil. Por isso que foi super rápido e, inclusive, isso é uma das dicas que eu sempre dou, assim, para quem quer fazer pro crowdfunding, né? Que não é só esperar pessoas que tenham R$1.000. É importante ter aí um ou dois investidores que aportem mais dinheiro e que puxem, né? Puxem os outros. Pelo Aula Livre, a gente fez uma captação de investimento através do Brota, que hoje se chama CRIA. E quando a gente começou a fazer a estratégia foi justamente essa. A gente começou a falar antes com as pessoas e quando abriu a rodada, a gente já tinha batido o mínimo do que a gente queria. Então, a gente queria um mínimo de 190 mil. Quando abriu na plataforma, já tinha os 190 mil. E a gente deixou daí realmente para Smart Money. A gente esperou virem pessoas que faziam sentido a gente abrir mais equity para pegar o dinheiro das pessoas, não pelo dinheiro, mas pelo Smart Money delas. Como que é a relação de vocês com essas pessoas que investiram? Elas conseguem colocar a parte de Smart delas? Principalmente esses 6 investidores que botaram valores maiores, eles contribuem para o desenvolvimento do negócio? Olha, eu acho que essa é a minha maior crítica a esse papo de smart money, que é sempre muito super valorizado, né? Tipo assim, eu vou botar X, mas eu vou aportar muito conhecimento e networking e tal. Nem sempre isso acontece e não falo só dessa última rodada. A gente, em geral, esperava mais em todas as rodadas. Mas a relação que nós temos com as pessoas da CapTable, na verdade, ali a gente já esperava menos, porque é um outro tipo de investidor que vem, né? Enfim, tinham pessoas que amavam nossa marca, as próprias clientes e tal, não necessariamente são pessoas que têm condições de aportar, assim, smart money, né? Mas a relação com eles é muito boa, a gente tem essa news que a gente dispara mensalmente, a própria CapTable tem lá um dashboard onde os investidores podem acessar todos os números, enfim, fazer perguntas e tal. A gente tem um grupo no Telegram também. Então, a CapTable faz esse trabalho assim, de mediação entre nós, as sócias e os investidores que querem, não são todos que querem, né? Tem muita gente que não participa, enfim, mas eles todos recebem relatórios trimestrais, anuais. Amanhã mesmo a gente tem uma reunião para falar do ano de 2021, então é uma relação que eu acho que é bem boa, mas é difícil de conseguir transformar isso de fato em smart money. Augusto, qual a tua opinião sobre smart money? Então, concordo em alguns pontos que a Laís falou, né? Talvez hoje, para nós, é o maior fator decisório a hora que a gente buscar uma rodada, porque a gente chegou num nível onde um tamanho de porte
onde se eu precisar de recurso financeiro somente, eu posso recorrer, por exemplo, a banco, que eu tenho essa capacidade, né, pelo porte que a gente já está hoje. Então, hoje a nossa decisão principal, quando a gente já está sentando, a gente antes da pandemia já começou o movimento de sentar com fundos, e agora, 2022, eu fico às vezes me perdido em 19, 21, porque é um buraco negro nessa fase, né? Agora, não em existiu 22, vida nesse não período. existiu movimento. Agora a gente começou novamente a fazer alguns contatos e sentar na mesa com fundos. Para nós, o principal pilar vai ser o pilar de smart money, vamos dizer assim, né? Vamos falar, ou seja, o quanto aquele fundo vai agregar para o nosso crescimento fora o recurso financeiro. Qual é a rede de relacionamento que esse fundo vai abrir, qual é a inteligência que esse fundo vai trazer no que diz respeito montar um conselho administrativo, quem vai participar disso, quem não vai participar, quais são a rede de contatos que esse cara vai ter para a gente poder estar escalando de um outro nível. Esse talvez é o nosso principal pilar de avaliação hoje para a entrada num fundo, né? Porque eu acredito que o dinheiro do investidor sem smart, muitas vezes ele se torna caro. Né? Ele é um valor caro porque ele está pegando uma fatia do teu negócio, ele está colocando dinheiro somente, em algum momento esse cara vai querer ter esse retorno. E se ele não está agregando de alguma forma no teu processo, ele pode se tornar um dinheiro caro e um complicador para ti no futuro. Um outro ponto importante, quando a startup ela tem uma característica de ser obrigada a buscar investimento para acelerar, e o B2C tem muito disso, diferente do B2B. O B2C hoje praticamente tu não tem como partir do zero, porque tu precisa de muito dinheiro para queimar no que diz respeito à escala, a marketing, a digital. Então tu não tem o que fazer, tu precisa de dinheiro. E os fundos que tu escolher em cada etapa desses investimentos, eles vão ser fundamentais para o próximo fundo olhar e dizer, tá, deixa eu ver quem é a carteira de fundos que já investiu em ti. E aí aquele investidor de série A, por exemplo, vai olhar quem foi que investiu em seed. E muitas vezes tu pode estar com fundos ali que não tem uma boa imagem perante o mercado. Então é muito importante essa tua decisão. E isso que a Laís falou, às vezes é bem importante dizer, tá, às vezes a gente escolhe um fundo achando que esse cara vai trazer muito smart, e esse cara não traz smart. Ele vai ser muitas vezes uma pedra no teu sapato, porque em algum momento ele vai começar a cobrar. E aí vai dar um tempo ali, e eu já vi isso acontecer, vai dar ali 4, 5 anos, tu não vai conseguir às vezes alcançar algumas metas, esse cara já vai querer fazer um exit, aí ele vai estar às vezes te forçando a fazer uma rodada simplesmente para ele poder sair do negócio e captar um pouco do dinheiro que ele investiu. Então tem que ter muito cuidado nesse sentido para ver se esse smart realmente é smart, né? Para ver se esse fundo ele tem uma boa imagem perante o mercado em relação a quem é o portfólio dele, quais foram as startups que ele já acelerou, talvez conversar um pouco com essas startups, cara, tu já foi acelerada pelo fundo X, como é que é o trabalho deles, como é que é o smart deles, né? Então é bem importante essa avaliação, né, de não ir só por money mesmo, né, só por dinheiro. E a gente também faz parte de uma aceleradora, né, e a gente bate muito nisso e a gente se preocupa muito com isso, e também levar o smart pro cara da startup, pro empreendedor. E muitas vezes é difícil também levar smart pro cara, porque o empreendedor, muitas vezes, ele é o cara, né, ele é o cara que, o meu negócio né, o Aisan tá aí com nós aí, ele pode dizer muito sobre isso, ele é o cara que, minha arte é minha arte, e não bota muito, né, muito o dedo ali, então é uma balança, né. O empreendedor tem como característica, normalmente, o amor ao negócio, né? Então, é difícil também, às vezes, alguém chegar ali e dar uma chapuletada no teu filho e tu dizer, não, para aí, mas não é bem assim, e querer defender é uma reação um pouco normal, mas a gente tem que aprender, acho que, a ter esse desapego. Acho que a maturidade na empresa faz com que a gente vá aprendendo aos poucos também a saber o que é o core, o que eu realmente tenho que me apegar e o que eu posso flexibilizar, o que eu posso aprender com outras pessoas, porque muitas vezes esse smart, que veio junto com o money, ele quer simplesmente mudar totalmente a tua empresa e nem conhece o teu modelo de negócio, ele não está ali dentro. Então, eu
entendo muito a posição da Laís, passei por isso também, acho que é muito complicado, às vezes, tu ter aquele investidor que tu espera o smart e não vem, e entendo também a posição do Augusto, que está buscando, vocês estão indo para uma Série A, buscando um fundo que faça sentido, porque realmente dinheiro pelo dinheiro, muitas vezes não faz sentido. Gente, como a gente já... Tem alguns fundos já que já são bem verticalizados, né? Tipo, que só investem em SaaS ou só investem em B2B. Já é bom por isso, porque aí pelo menos os caras sabem do que eles estão falando e aprendem com as próprias empresas que eles estão investindo, né? Mas aí também tem um porém nesses fundos. Aí eu vou falar aqui do outro lado, eu apoio, o problema é quando os fundos já investem, como eles investem todos no mesmo mercado, até que ponto tu está disposta a entregar informações da tua empresa para o fundo, que faz parte de uma vertical, então, tipo, tu tem que ser muito cuidadosa, porque tem que ser uma coisa, tem que ser um ganha-ganha. Então, o fundo tem que gostar de ti, tu tem que gostar do fundo. Claro. E, às vezes, o fundo, para gostar de ti, ele quer saber muito de ti. E aí tu não quer contar muito de ti também, e acaba sendo uma relação um pouco conflituosa. Já passei por algumas conversas com fundos que eu ficava pensando, não dá para reinventar a roda, é melhor tirar o time de campo estrategicamente, buscar, às vezes, um outro tipo de fundo. Então, mas eu concordo, a verticalização ela funciona muito bem, só tem que ter esse cuidado muitas vezes, porque às vezes a gente investe muito tempo, né, em conversas com fundos e cai no que eles chamam de tese de investimento. Então, é da vertical, mas a tese de investimento é diferente. Dá vontade de dizer, mas por que não falou isso no início da conversa? Antes de te abrir todos os dados da empresa, né? Qual a tese de investimento de vocês? Então, eu acho que isso aí também fica uma dica para o empreendedor de startup, antes de procurar um fundo, ver se ele é verticalizado e entender qual tese, o que o fundo busca, para não perder também o seu tempo, às vezes, conversando com um fundo que não faça sentido para os dois, né, essa conversa. Eu estava olhando aqui que já são 7:50 e eu queria abrir para perguntas. Né? Não sei se tem alguém com alguma pergunta, eu vou pedir para levantar a mão ali no aplicativo, quem quiser perguntar alguma coisa. Se não, eu engato aqui e vou indo perguntando, né? Porque assunto não falta. No cuidado, não vai todo mundo de uma vez só, assim, com calma, que eu acho que está dando uma bugada no aplicativo, né? Ninguém? Posso continuar, então, perguntando? Não ficou nenhuma dúvida da Laís e do Augusto, por enquanto? Tá, então... Aqui, o Eduardo levantou a mão. Vamos lá, Edu. Boa noite, pessoal. Parabéns aí pela ótima explanação da Laís e do Augusto. Augusto, a gente se conhece aí de Santa Cruz, Lajeado, e acompanhei desde o início lá da Sol7. E realmente esse desafio de vocês aí de passar uma empresa que era consultoria, trabalhava sobre horas e transformar isso num produto, é um exercício extremamente difícil. Me conta aí se vocês tiveram momentos de voltar atrás vamos ficar só na consultoria, vamos ficar felizes até o final da vida. Ou houveram momentos do tipo assim, agora a gente não volta mais. Acho que até o Douglas está online aqui na live, ele entrou agora há pouco. Cara, isso até hoje, né, meu? Hoje isso é briga eterna, né? Porque é uma disruptura de modelo, uma disruptura de cultura, e não é simplesmente mudar o teu modelo de negócio, é mudar a tua forma de pensar, né? Isso. Então eu lembro que na época a gente tinha, talvez, quando começou o desenvolvimento do MVP, 98%, para não dizer 100%, era serviço sobre horas, né? E aí tu começar gradualmente, tu tá indo para nível de produto. Hoje a gente deve estar numa linha de 80% a 85% recorrência e talvez aí em torno de 15%, 20% ainda serviço. O que é esses 15%, 20% residual? Que é o que eu preciso para fazer a plataforma rodar dentro de um cliente, né? Então, hoje a nossa briga está dentro desses 15%, 20%, que toda vez a gente exercita a questão de dizer, cara,
eu tenho ainda 15% da minha receita sobre serviço. O que eu posso jogar para produto ainda? O que eu consigo fazer? Né? Porque o nosso modelo de negócio, a consultoria e o trabalho de horas de vender serviço, ele é um mal necessário, porque eu preciso ainda dele para poder rodar a plataforma e implementar ela, mas ele é um fator que não escala, ele é um fator que evita e que trava, né, muitas vezes, o nosso poder de escala. Então, é algo complexo e a gente tem várias discussões ainda hoje em relação a isso. Como eu cuido muito da operação, então eu vivi muito a consultoria, e aí tu começa a adquirir clientes e executar, e aí consultoria dá dinheiro, isso tem um retorno financeiro bom, né? E aí tu começar a ter que abrir mão a curto prazo de recurso financeiro para ganhar a longo prazo dentro da recorrência, para um gestor é complexo, e aí é uma tomada de decisão e um trabalho mental diariamente, né? Então, eu refletindo agora, eu penso que se eu tivesse sozinho num boarding, ou seja, se eu não tivesse para conflitar e para discutir ideias, talvez isso seria um trabalho praticamente impossível, né? Dentro dessa virada. E desde o momento que vocês decidiram criar o BI Machine, qual foi o tempo para o fator de equilíbrio ali? Quantos anos? Cara, a gente começou em 2012 dentro do MVP. No final de 13 a gente já começou a implantar em alguns clientes, assim, bem... o fator de equilíbrio financeiro, do tipo assim, isso, agora cara, o BI Machine está se pagando. 4 anos, cara. 4 anos. A gente dá para dizer que aí o BI Machine já era responsável por a maior parte, né, a totalidade dos recursos. Chegou um ponto que a gente teve também, inclusive, não digo demitir clientes, mas abandonar projetos, né? Então, assim, chegava num cliente e dizia assim, cara, a gente tem essa nova plataforma, tu vai querer migrar? Não, eu vou querer continuar com vocês prestando serviço. Então, cara, a gente não vai renovar nesse ano porque a gente não vai mais prestar esse tipo de trabalho. Então, ali teve quedas, né? O nosso modelo comercial era diferente, né? Um modelo mais focado em escala, né? Então, era um modelo que o dinheiro era mais a longo prazo, a recorrência era mais a longo prazo. Então, algo em torno de 4 anos e meio, levou para o BI Machine engolir a Solset, né? Mas a gente forçando o tempo todo, né? Se tu não força, se tu não toma a decisão de abrir mão de receita para fazer essa virada rapidamente, né? Nós se estenderia aí, até hoje estaríamos com clientes pendurados executando outros trabalhos. Vou aproveitar a pergunta do Eduardo. Aí, Juliana, fica um bom tema para um próximo encontro aí. Por que e como demitir clientes? Olha, essa aí eu vou te dizer que eu acho que não é algo tão ruim, então não é uma ideia tão ruim. Tem vários clientes que é tão longe de demitir, às vezes. Tá, obrigado. Laís, quero aproveitar a pergunta do Eduardo e perguntar para ti também, para buscar o investimento. Vocês já estavam no break-even ou vocês buscaram algum investimento quando vocês ainda não estavam break-evados? Acho que ainda não estávamos. Mas a gente estava enxergando esse potencial, assim, de crescer mesmo. O modelo de negócio estava, tipo, já estava confirmado, assim. Aí, às vezes, oscilava, né? Gastava mais do que vendia e tal. Acho que estava bem próximo, mas não estava no break-even. Mas isso é importante para vocês na captação, vocês estarem próximos? Ou tu acha que, de repente, o investimento da aceleradora ou dos teus anjos que entraram no primeiro momento, se tu não tivesse perto de um break-even, tu acha que teria rolado? Acho que a aceleradora, ela faz uma aposta anterior, assim, né, aos números, de fato, né? Acho que a aceleradora faz uma aposta mais no time e, enfim, dá uma olhada mais geral. E os investidores anjo, acho que eles olharam mais para o que aquilo que a gente tinha certeza que precisava testar, que era a parte do offline. Então, a gente conseguiu trazer o dinheiro deles mais por essa questão, assim, porque a gente tinha rodado pequenos testes em Porto Alegre, numa salinha pequena, e aí eles entenderam, a gente falou da conversão e tal, então acho que eles foram mais
pela certeza que a gente tinha sobre o offline do que pelos números em si. Show. Gente, a gente está. Se alguém tiver alguma pergunta, levante, mas eu acho que a gente já vai para as considerações finais, né, do evento. Acho que, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Laís e o Augusto, e daí uns 3 minutinhos para eles fazerem as considerações finais da opinião deles sobre a questão do Venture Capital. Vai lá, Laís, por favor, toma frente. Só considerações finais. Bom, não sei se vocês viram ali meu e-mail, laís@amoresimples.com.br. Quem quiser trocar uma ideia, estou sempre à disposição. Também agradeço o convite, porque para a gente é sempre muito importante espalhar a palavra do Amor é Simples por aí. E também, enfim, estou aí para as próximas, para assistir ou para falar novamente. Legal. Eu também, falando um pouquinho desse tema, assim, eu acho que hoje o Venture Capital ele é algo que já deveria estar muito mais expandido a nível cultural ali dentro dos processos de investimentos, né? E eu acho que a gente somos atores nesse processo e devemos levar isso à frente. Né? A Stars aqui do Vale do Taquari, ela é um pilar para isso, né? Um dos propósitos dela também, além, né, de trazer retorno financeiro para os seus investidores, é também difundir esse tipo de modalidade de investimento no interior, é muito importante. Se nós tivéssemos uma Stars ou se nós tivéssemos esse tipo de papo lá em 2012, com certeza nós estaríamos hoje também, não éramos bootstrap mais, nós estaríamos com investidores. Eu acho muito interessante a possibilidade de tu poder dividir o teu risco como empreendedor, né? Tu também buscar pessoas de fora para estar auxiliando no teu negócio. E isso é algo muito comprovado, né? Eu repito, Venture Capital fundou toda a base tecnológica mundial que a gente tem hoje dessa internet e digitalização foi construída baseada em Venture Capital. Né, Microsoft, Apple, Facebook, toda essa linha de tecnologia foi alicerçada em cima desse tipo de investimento. E aí eu penso que se isso tivesse chegado, sei lá, 20 anos atrás no Brasil, como nós estaríamos nesse nível, né? Talvez a gente seria um celeiro muito maior de tecnologia. Só que tem que ser como todo investimento, tem que ser um investimento bem pensado. Isso não pode ser romantizado. Estava louco para falar isso e eu estava segurando. Isso aqui não pode ser romantizado, isso aqui não é uma brincadeira. O empreendedor tem que entender que ele tem que amadurecer, ele pode ter um super propósito humanista, pode ser muito legal, é importante isso, mas em algum momento a gente tem que amadurecer como empreendedor, que nós estamos montando um negócio, existem investidores do lado que pode adorar o teu negócio, pode curtir demais a tua marca, mas ele está colocando dinheiro para ter um retorno. E quanto mais cedo nós, como empreendedores, amadurecemos e entender que isso não é, né, romantizado, que isso é um negócio sério, e que nós temos a responsabilidade de escolher os investidores certos e também temos a responsabilidade de aprender o suficiente para fazer essas escolhas, talvez não daria tanto problema ou tanta, conflitos dentro desse processo. Né? Quanto mais a gente saber e mais a gente amadurecer, melhor. É claro que para mim é muito fácil falar agora, depois, né, de 15 anos empreendendo, né? Mas se eu pudesse dizer pro empreendedor, né, que está lá iniciando agora, cara, não romantiza isso, leva isso numa questão, né, bem capitalista, porque lá atrás eu também sou investidor, né, a gente adora, a gente curte pra caramba, a gente apoia demais o movimento, mas tem um aporte financeiro ali que em algum momento eu vou querer ver resultado disso, né? É importante tu ter essa consciência para evitar lá na frente, mas era tudo lindo, eu gostava tanto da minha arte. Não, a gente gostava da tua arte, mas existe uma questão de capital aí que tem que ser levado bem a sério. E também alinhamento de expectativas. Exatamente, colocando aqui o meu Insta, meu e-mail aí, quem quiser bater um papo, pode contatar. Quero agradecer, então, a Laís, o Augusto, lembrando também que a gente só está conseguindo ter esse momento graças ao pessoal da Taquari Valley, da comunidade RS, da Stars, da Vibe e do Sebrae X. Quero convidar todo mundo também a seguir as redes sociais da AGS, né? @SomosAGS.
A AGS, para quem não sabe, é a Associação Gaúcha de Startups, que tem como objetivo ajudar os empreendedores, justamente nessas etapas difíceis, onde a gente vai ter que começar com ideação, tração, então, tudo isso a gente pode dar aquela força, indicando as pessoas certas para falar. A gente tem aí um monte de parceiros estratégicos dentro da AGS para ajudar as startups que são associadas. Então, fica aí o convite para conhecer um pouco mais da Associação Gaúcha de Startups. E acho que o nosso evento ele finaliza aqui. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta para fazer, alguma consideração. Acho que não. Kelly quer falar alguma coisa em nome do Taquari Valley? Ju, boa noite a todos, parabéns. Foi um evento muito legal, eu consegui aprender muito, assim. Agradecer não só em nome do Taquari Valley, mas também do Vibe, agradecer a participação de vocês e que possamos ter outros eventos assim como esse, né? Lembrando que a gente vai ter um evento, né, final de fevereiro, que vai ser daí um evento muito próximo como esse, só que vai ser com o ponto de vista do investidor. Então, mais a questão do investimento por parte do investidor do que por parte da startup que é investida. A ideia aqui era trazer um pouco sobre a visão de quem foi investido, quem não foi investido, por quê, e o próximo evento por que os investidores investem. Então, o que faz com que eles queiram investir? Acho que é um evento que não dá para perder, fica a dica aí, já separem a agenda de vocês. A gente ainda não está com a data fixa, mas é no finalzinho de fevereiro. Vai estar nas redes sociais, tanto da GS quanto do Taquari Valley, e do pessoal do Sebrae, do Vibe e da Stars. Tô certa, Kelly? Sim, tudo certo, Ju. Então, Ju, posso fazer um comentário também? Por favor. Tá. Assim, bom, primeiramente queria te parabenizar pela condução, né, agradecer também a Laís Augusto pela disponibilidade, né, junto contigo. Particularmente o meu sentimento é que esse tipo de evento ele acaba sendo muito importante para o nosso ecossistema, pelo fato de que tem uma coisa que eu tenho refletido já faz algum tempo, a questão dos juros compostos, né? Muita gente aplica juros compostos no aspecto de investimento, de finanças. Se a pessoa começa a guardar dinheiro, isso potencializa no futuro, coisa e tal. Mas se a gente aplicar isso daí para uma economia nacional, a gente acaba vendo os juros compostos de uma economia nacional, de um país também. Então, eu percebo que é muito engraçado a gente ver o tamanho, por exemplo, dos Estados Unidos, né, o tamanho da nação, né, estadunidense, norte-americana, o tamanho que eles têm, é uma coisa absurda. É tão longe que eu não sei se algum dia a gente vai ter condições de chegar no patamar que eles estão. Mas é porque mesmo se hoje a gente começar a seguir a mesma receita de bolo que eles fazem hoje, eles já têm uma trajetória de conhecimento. Eles já têm uma trajetória de aplicação desse conhecimento. Então, aquilo que o Augusto tinha comentado, né? Por exemplo, imagina se a gente tivesse um mercado de VC mais desenvolvido 10 anos atrás. Talvez a BI Machine não seria hoje a maior da América Latina, talvez já seria maior do que a América inteira. Talvez eu estou exagerando um pouco, mas com certeza ela estaria maior do que estaria hoje. E outros negócios assim também, né? O negócio, por exemplo, da Laís também, e outros negócios em geral. Querendo ou não, é notável que o meio empresarial, o empreendedorismo, ele é fundamental para o desenvolvimento de um país. Ele desenvolve economia, ele paga impostos, ele faz a economia girar. Então, quanto mais a gente desenvolver esse lado do empreendedorismo, o lado das startups, o lado do investimento, né, esse conjunto como um todo, que é o que nós chamamos de ecossistema, né, ele não é só o dinheiro, não é só o VC, mas também as startups. Por exemplo, a gente tem uma estatística, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que o investimento em startups de fato são de 2 a 3% das startups que participam dos processos de VCs. Quando a gente fala um patamar desse, de 2 a 3%, a gente também está falando que falta uma preparação maior das startups também. Então, não é só o dinheiro, né? Tem a outra ponta também. Por exemplo, será, Augusto, que a BI Machine estaria preparada para receber um investimento 10 anos atrás? Nem um pouco. Então, tem várias coisinhas, né? O Augusto é um hoje, né? Junto com o Douglas, enfim, a parceria de vocês. Mas, então, acho que esse trabalho de ecossistema, e acho muito bacana e parabenizo, né, que a GS tem feito, que ele acaba sendo fundamental, de fato, para a gente poder desenvolver isso daí. Né? Seja Porto Alegre, seja Lajeado, sejam os interiores por aí, para a gente poder desenvolver, de fato, tanto o interior quanto o país como um todo.
Então, enfim, queria agradecer a disposição de vocês, né? Particularmente fico muito feliz mesmo, que é mais uma missão cumprida aí da gente colocar mais um tijolinho, né, nesse desenvolvimento. É isso, eu falei bastante, se for deixar, eu vou falando. Obrigado, Aisla. Acho que fica a mensagem, então, para todo mundo. Acho que somos mais fortes juntos, então precisamos ajudar uns aos outros. E acho que até o próximo evento, gente. Obrigado pela participação de todo mundo até aqui. Até mais. Show de bola, até mais. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Até mais. Boa noite.